Alô, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto, nosso nome de podcast favorito e provavelmente o seu também a essa altura, né? E hoje ele tá muito especial porque a gente tem dois consultores que moram no meu coração. Vou contar um pouquinho deles para vocês. A gente tá aqui com a Thay, que é curiosa e dinâmica. Ela tá sempre em movimento, atuou em comunicação, branding e RH para grandes empresas, realizando projetos de inovação, Employee Experience e ESG. Ela atua como consultora, facilitando projetos colaborativos, utilizando ferramentas de gestão ágil, visão sistêmica, comunicação não violenta e design thinking, dentre muitas outras coisas. A Thay ministra cursos e palestras e trabalha como articuladora de redes e também já foi TEDx Speaker. Ainda, segura a emoção, né? Tô vendo, vocês já estão emocionados, a gente já quer olhar pra Thay, mas segura a emoção que tem mais alguém muito especial aqui comigo, que é o Felipe Tonasso. Felipe Tonasso é palestrante, empreendedor social e líder executivo em ONG. Ele atua como consultor e facilitador em ESG, com ênfase em liderança humanizada, gestão de projetos, voluntariado corporativo e team building. Ele é apaixonado por criação de comunidades e cultura organizacional. Então, eu queria que vocês dessem as boas-vindas para os nossos consultores da Kiwi. Sejam muito bem-vindos! Tamo junto. Gostaram, gente? Muito, nossa. Eu até li para não fazer nenhuma curva aqui, porque quando a gente conhece muito, a gente faz curva. Eu não tinha ouvido essa biografia da Thay, articuladora de redes, que curioso. Legal, não é muito legal? Muita coisa legal. Cultura. Muito legal. A gente é muito complementar. É legal a gente conhecer desse olhar também, né? A gente tá sempre junto, mas esse podcast vai ser bem diferente para se ouvir de uma forma diferente também. E a gente está aqui justamente para se aprofundar um pouco mais nessas coisas. E até para a gente começar, gente, a gente vai falar bastante, né, de facilitação, team building, a gente vai um pouco para esses assuntos, mas eu tenho o super privilégio de já conhecer e trabalhar diariamente com vocês. Quem está ouvindo e assistindo a gente não teve esse privilégio ainda, não teve até agora. Então eu queria saber um pouquinho da jornada de vocês. A gente poderia usar um dia inteiro, uma semana, conversando sobre isso, porque vocês têm histórias muito incríveis. Mas eu queria que vocês trouxessem pelo menos uma história, assim, que representa bastante da sua jornada. Quem quer começar? Tá, vai ser vamos lá. Vamos respeitar isso. Bom, alguns momentos especiais, mas eu acho que o que mais faz sentido aqui trazer, até porque Kiwi também trabalha muito com SD, e aí esse tema eu acho que faz todo sentido, foi quando eu resolvi, assim, fiz de tudo para ir pro treinamento do Mohamed Yunus, eu não sei se vocês conhecem, é simplesmente o cara que criou o microcrédito, o banco de microcrédito, lá em Bangladesh. Eu li o livro dele em 2013 e fiquei encantada, falei, poxa, eu quero conhecer, eu quero ir lá para lá, mas Bangladesh, assim, só Jesus sabe o que é Bangladesh. Nunca tive coragem de ir sozinha como mulher, enfim, né? E aí, anos se passaram, eu sempre falava isso pra todo mundo, gente, eu tenho um sonho de ir pra Bangladesh, enfim. Até que duas amigas resolveram ir num período em que eu já tava há muito tempo empreendendo, não tinha um fluxo de caixa, assim, que me permitisse ir pra Bangladesh, porque é uma viagem cara. E eu falei, poxa, mas agora que eu tenho duas amigas que vão, eu não vou, como é que eu faço? E naquela época eu tava trabalhando muito, investigando novas economias, enfim. E falaram, mas você não está ajudando vários projetos sociais a fazer crowdfunding, financiamento coletivo? Agora é sua hora de fazer. E aí eu botei minha cara, né, assim, no mundo, comecei a estruturar esse financiamento coletivo. Foi legal porque as contrapartidas eu fui desenhando em cima de coisas que da minha trajetória, assim, quando eu era nova eu vendia brigadeiro na escola, então quem doasse R$50 ganhava uma caixinha de brigadeiro, e assim eu fui construindo. E consegui, eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, assim, meus pais me deixaram, tchau, eu sentei no chão do aeroporto e falei, caramba, eu consegui, assim, e com muitas pessoas ajudando, então foi inesquecível, lá no Bangladesh eu aprendi muito, pude depois compartilhar, né, que a ideia do financiamento coletivo é essa. Conhecê-lo foi tudo que você imaginou? Foi. E na verdade não foi tudo, porque foi mais, ele é muito humilde, né, eu tava assim, com uma ideia de que, o Mohamed Yunus. E ele, assim, eu cruzei, a primeira vez que eu ouvi foi ele saindo do elevador, e eu fiquei naquela, e ele super, oi, tudo bem, você tá fazendo estágio, pô, você é da onde? Super de boa, sabe? Ele é muito humilde, e por isso que ele é tão incrível, sabe? Muito legal. Tem alguma, a gente já vai chegar nisso, é muito legal tudo isso, que é a última pergunta que eu vou fazer, assim, em relação a essa história. Muito embora eu tenha certeza, vocês vão ter muito interesse de conhecer a história toda.
Tem alguma uma memória, uma lição que você traz, assim, uma recordação que você traz desse processo todo, seja desde, poxa, não posso perder a oportunidade, encontrou uma forma de conseguir aproveitar a oportunidade, foi para lá, desenvolveu o que você queria desenvolver, assim, conheceu, fez o curso, tudo, voltou. Tem alguma coisa que fica muito no seu coração sobre isso? Sim, nas novas economias a gente já falava muito disso, né? De tentar entender que os recursos eles são compartilháveis, a gente tentar fazer os recursos rodarem, né? Não ficar concentrado numa pessoa. Só que isso, o desafio é a gente também aprender não só a doar, mas receber, a pedir ajuda. E eu venho de uma família em que a gente falava muito assim, cara, o problema é nosso, ninguém precisa ficar sabendo, fica aqui dentro de casa. Quando eu falei para minha família que eu ia fazer isso, muitos deles falaram, cara, não faz, você vai ficar pedindo dinheiro para as pessoas, né, tipo, publicamente, que vergonha. Mas no final, até minha mãe estava assim, me explica o que é isso para eu poder ir pedindo. Então, assim, ver o poder de você se abrir, se vulnerabilizar e falar, cara, eu acredito muito no meu sonho, e vocês topam me ajudar, e depois eu sei que eu vou conseguir retribuir, isso para mim, eu acho que hoje em dia eu tento exercitar cada vez, assim, em cada desafio pedir ajuda, porque a gente ganha muito com isso e cresce muito com isso. Legal. Obrigada, Thay. E agora, Tonácio, então, tem alguma história especial que fica muito no seu coração ao longo da sua jornada? Não, tem uma história parecida com a da Thay, que é do mesmo continente, tem a ver também com voluntariado e também tem a ver com desafio, assim, de topar desafio, de tentar ser criativo para encarar um desafio. Tem muito a ver com o que eu conecto a minha personalidade. Na época, um professor chegou na aula, estava na faculdade, e falou, nós temos 2 oportunidades para voluntariado. A primeira no continente africano, Moçambique, são 30 vagas, fala portuguesa, vocês vão trabalhar com diversos trabalhos sociais lá. E a outra oportunidade são 6 vagas apenas para a Malásia, para ficar, acho que era 14 ou 20 dias, também para fazer trabalho voluntário, e tem palestras que vão ter que dar em inglês também. Bom, nessa vaga tinha que falar inglês, e na época meu inglês não era assim, o melhor inglês do mundo, e eu falei, mas vou me inscrever. E aí me inscrevi nessa vaga, e aí quando terminei de me inscrever, recolheram as fichas e foi para frente, as fichas na mão do professor. Ele olhou e falou assim, ó, tem um grupo grande aqui, tem 70 inscritos para o continente africano, e temos aqui 10 ou 12 pessoas para fazer o voluntariado na Ásia. Ele falou assim, o legal é o seguinte, para vocês que se inscreveram para a Ásia, vocês vão ter um teste, né, que vocês vão ter que falar comigo, preparar uma palestra de 20 minutos, 15 a 20 minutos, onde eu vou traduzir vocês, porque lá se você traduzir um dialeto, vocês vão ter que falar inglês, então já preparem essa palestra para daqui uma semana. E na hora eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tipo, eu não sei falar direito, na época eu tinha o desafio de escrever para ler o inglês, eu falei, cara, eu vou tentar fazer de alguma forma. E fui escrever, gravei muitas vezes minha voz falando aquilo, e pedi pro meu irmão, que é professor de inglês, e ele revisou, ele me ajudou bastante. Falei, cara, não tinha Google Tradutor, né? até tinha, mas não tinha essa habilidade hoje em dia. Hoje em dia eu jogaria numa EA e treinaria, mas aí foi e chegou no dia, quase que decorei aquilo e falei em inglês, e ele me traduziu na palestra, e quando eu terminei ele falou, cara, tá muito bom, você tá preparado para fazer as palestras, então eu acreditei nisso e fui para lá. E aí eu não treinei muito durante o processo, passaram 3 ou 4 meses de preparo para a viagem. Quando chegou no dia da viagem, assim, a gente chegou no aeroporto, desceu no aeroporto, eu fui recebido por um motorista que ia me acompanhar até o local que eu ia trabalhar. E aí ele chegou e falou, hello, nice to meet you, welcome. Aí quando ele falou isso pra mim, eu travei, na hora eu falei, cara, eu não sei falar inglês. Eu vou ter que falar com esse cara e eu vou ter que dar 19 palestras em inglês. Então, assim, foi muito legal, porque quando caiu minha ficha foi no aeroporto, quando eu tive que falar a primeira palavra em inglês com aquele cara, falei, cara, eu não sei falar inglês com esse cara, não tô preparado pra isso. E aí foi um fator de, assim, eu precisei me dedicar 3, 4, 10, 20 vezes mais que meus colegas, ficava até de madrugada no hotel escrevendo, treinando, revisando, contando para meus amigos se dava para melhorar ou não, e passou a experiência, foi muito incrível, que primeiro, eu acreditei que depois daquilo eu sabia falar inglês, porque foi muito legal, foram 20 palestras, na verdade, todas as noites, falando inglês com o público, saí de lá acreditando que não tinha desafio possível que eu não pudesse aceitar a partir dali, e hoje, assim, meu inglês está melhor, mas eu não sei se eu toparia mais 40 palestras em inglês agora, porque, assim, eu refletiria de novo do quanto é desafiador pra gente topar uma coisa que você não sabe, é o desconhecido. Então, hoje eu acredito que eu tô mais preparado para qualquer desafio, porque eu entendi que se eu acreditar e tiver pessoas que acreditam também junto e me ajudam, eu vou chegar lá. Então, isso para mim foi um pouco a ver com isso, assim. E uma série de ferramentas também. Muitas. O interessante é que você encontrou ali um desafio, que era um desafio bem grande. Sim, pra mim era o maior de todos. Falou, cara, vambora, eu
eu vou fazer o que tem que ser feito aqui para eu conseguir superar esse Meu professor foi meu esse motorista desafio. lá. Ele ficava batendo papo comigo o tempo inteiro e a gente ficou... Preciso de aula de conversação. Exato, dado. Me leva pro shopping. Louco, você passa 3, 4 dias, você se sente seguro, né? Acho que qualquer desafio na vida tem a ver com isso, né? Fala assim, eu vou ter que dar o primeiro passo, você dá, acho que Thay comentou isso, tive que falar, vou acreditar nisso, no final até tua mãe estava ajudando, os colegas me ajudavam e a gente conseguiu construir isso. Hoje, assim, guardou muito no meu coração essa história como é possível, qualquer coisa. E essas ambas histórias, para mim, conectam muito com o que a gente faz aqui. Com a parte que a gente é consultor, que a gente faz facilitação e vai dentro das empresas. Muitas vezes a gente chega lá com uma expertise sobre a empresa, que ela é aquela expertise que deu para aprender dentro de uma semana, dentro de um mês. Às vezes a gente tem uma expertise um pouco maior quando a gente fala de uma indústria. Só que no dia a dia é isso. A gente tem ali 10 pessoas, 20, 30, 60 pessoas dentro de uma mesma reunião, tenta construir uma coisa colaborativamente, a gente vai ter que facilitar aquilo, mas a gente precisa muito acreditar nas pessoas, utilizar as ferramentas que a gente tem e desenhar tudo de uma maneira colaborativa. E como a gente vai falar bastante de colaboração, facilitação, a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês, que talvez seja a dúvida de muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo, que é a seguinte: o que é ser um facilitador? Isso estava aqui no currículo de vocês dois. O que um facilitador faz, gente? É muito louco, né? Porque as pessoas não entendem de cara o que é um facilitador. E aí quando você fala que, nossa, eu preciso de você na minha vida. Né? Se é para facilitar a minha vida, eu preciso de você. E no geral a empresa pensa isso, né? Para que eu preciso de um facilitador? Depois que descobre, eu queria vocês mais com a gente. Queria que vocês morassem aqui na empresa com a gente. Eu vou tentar trazer do meu jeito, assim, facilitação para mim. É literalmente escutar o que as pessoas querem, onde elas querem chegar, qual o desafio que elas têm, tentar aplicar as melhores ferramentas para entregar aquilo que elas esperam e sonham da forma mais lúdica, criativa, rápida e colaborativa possível. Então, eu costumo dizer que a matéria-prima da facilitação é um problema, uma pergunta. Qual a pergunta que você tem para responder que você não está conseguindo responder? E a gente entra com um olhar assim de trazer as melhores ferramentas, a melhor metodologia, de um jeito que todo mundo se envolva, todo mundo seja escutado, ouvido naquele processo e possa literalmente colaborar com esse olhar multidisciplinar para resolver um problema que era aparentemente impossível no começo, mas com o olhar certo, com a escuta certa, com a ferramenta certa, a gente consegue chegar no resultado de uma maneira muito mais gostosa e muito mais agradável. Então, acho que o facilitador entra nesse olhar do todo, assim, cara, tem uma pergunta, a gente vai achar a resposta de um jeito criativo com a melhor ferramenta. Acho que estou tentando resumir bem rápido o que seria o poder da facilitação, que é o que eu sinto quando eu faço essa atuação. Acho que eu vou pegar, usando um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo simples, né? Quem aqui nunca participou de uma reunião de trabalho em que a gente falou, e no final todo mundo saiu sem saber efetivamente o que a gente concluiu da reunião, quais são os próximos passos e o que cada um tem que fazer. Né? Um facilitador, ele teria esse papel de ajudar o grupo que está participando dessa reunião a pensar num fluxo em que todo mundo possa falar, a gente consiga chegar numa conclusão e fique claro para todo mundo depois o que cada um tem que fazer. Ajudar, ou seja, né, ajudar que o grupo não se perca, porque muito facilmente a gente sem alguém que está nesse papel de, olha só, já, né, a reunião tem 1 hora, já temos 40 minutos e vamos então passar para os próximos passos. Ter essa pessoa é muito importante para que a gente consiga ter produtividade, né? A palavra da vez é produtividade, então assim, é a pessoa que ajuda a gente a seguir o que a gente quer, né? Chegar onde a gente quer. E com uma jornada, que aí pode ser de criatividade, enfim, tem várias necessidades, mas eu acho que basicamente é isso. Uma vez eu vi só comentar para completar a resposta da Thay, uma vez eu vi uma diferença que é feita entre eficiência e eficácia. E isso ficou muito marcado na minha jornada. Às vezes você faz, um exemplo que eu tenho assim, um nadador, né? Você fala assim, vou nadar uma competição, rio aberto, vou nadar para tentar chegar mais rápido que todos os outros competidores. Eu nado mais rápido que todo mundo, só que eu não percebo que eu estou indo para o lugar errado. Então eu estou na direção errada. Eu comecei nadando certo, mas eu desviei e fui para cá. Eu nadei mais rápido, eu cheguei muito mais rápido, só que eu cheguei num lugar totalmente diferente de todo mundo, não ganhei. Então eu fui eficiente no meu nado, nadei mais rápido que todo mundo, mas não fui eficaz. Atingi o resultado que eu não queria. Ou seja, eu não cheguei no final da prova. Na facilitação eu acho que tem muito isso. Tem muita gente que consegue ser eficaz, mas não é eficiente no seu método, no processo. Tem muita gente que não precisa de facilitação, consegue fazer boas reuniões, bons planejamentos, mas às vezes demora muito para chegar até lá. Acho que a facilitação traz essa coisa de a gente vai ser eficaz, que a gente garante isso, o produto vai ser entregue, mas a gente tem o melhor método para ser mais eficiente para chegar lá, entende? Nós vamos nadar mais rápido, vamos chegar certo.
Acho que o facilitador tem um pouco desse olhar de juntar eficiência e eficácia, assim. E acho que até nesse exemplo que você deu, de às vezes tem alguém nadando lá pro outro lado, o facilitador muitas vezes ele tem esse papel de trazer, porque ele é quem vai estar enxergando, assim, vamos trazer, pessoal, ó, tô olhando aqui que não tá todo mundo indo às vezes pro mesmo lado, dentro do espaço de tempo que a gente tinha combinado, dentro dos recursos que a gente tinha combinado para aquilo, então fica muito ali. E eu achei muito interessante uma coisa, acho que a Thay falou também, que é onde agrega muitas vezes valor para a empresa, que é isso, é a gente sair de uma facilitação, uma reunião, um workshop, com um produto muito claro desse workshop. Quantas vezes já não participei de brainstorming? Brainstorming foi assim, uma das primeiras ferramentas de inovação, o pessoal conhecia mais, e toda vez que eu pergunto assim, gente, alguém aqui já passou por um brainstorming ineficiente? Pareceu que falou e saiu, tipo, passamos por um monte de ideias, saiu, tipo, sem saber que ideia que falou, e é aí que eu também acho que entra muito o papel do facilitador. E aí, ouvindo vocês falarem, agora eu fiquei pensando, toda reunião precisa de um facilitador? Toda empresa precisa de um facilitador? Como é que é? Qual é a vantagem? Qual é a diferença de ter uma reunião com facilitador e não ter uma reunião com facilitador? Bom, eu sinceramente acho que não precisa necessariamente de um facilitador, embora seja importante em que toda reunião alguém assuma esse papel, minimamente. E aí eu sou super a favor também de treinar pessoas para esse olhar de facilitador, que requer algumas habilidades, porque não é fácil ser guardião do tempo, de cortar, né, no meio da discussão, falar só um minutinho, porque aqui faltam 5 minutos. Então, são várias habilidades de olhar, que nem, né, o Tonás falou, de olhar o todo, ver se tem uma pessoa que está saindo do rumo do que o grupo está trazendo. Esse olhar também, né, do campo, que a gente chama, do campo como um todo, no sentido do grupo, do que está sendo, para além do que está dito, mas que está sendo dito, né, de outras linguagens, isso é um papel do facilitador e que é importante alguém na reunião assumir. Aí entra, eu acho que a dificuldade dentro de uma empresa ou de projetos é que esse lugar, às vezes, é confundido também com lugar de poder. Porque tem um lugar de poder que não é um poder, mas às vezes é entendido. Então, muitas vezes, em empresa, é confuso você que já trabalha dentro de um time, dentro do projeto, ainda ser facilitador, porque podem achar que você está cortando um papo porque não é o que você queria. Né? É exatamente um poder, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Exatamente. Não necessariamente porque está nesse papel que a pessoa vai falar mais, ou se ela indicar que o tempo está acabando é porque, puxa, não quer ouvir sobre aquele assunto. Exatamente. Mas é importante que alguém tenha essa responsabilidade durante a reunião. Exatamente. Tanto que a gente, às vezes, né, tem algumas ferramentas que são usar o chapéu, né? Eu tô aqui com o chapéu de facilitador agora, e se eu faço parte do grupo que eu tô facilitando e que eu quero dar uma opinião minha, eu tiro o chapéu. Gente, eu tô aqui tirando o chapéu de facilitadora e agora eu sou a Thay, que faz parte aqui do projeto e queria dar minha opinião para ajudar essa confusão que pode acontecer. Não sei o que vocês acham. Não, acho que nesse sentido, respondendo um pouco da tua pergunta e juntando com a tua fala, acho que quando exige neutralidade numa reunião que você sabe que é um ponto crítico, ou então um planejamento, que começando o ano, vamos planejar, há uma tendência do gestor de, sei lá, ter uma preferência por uma pauta, porque ele tem uma preferência natural de ver aquele executado, porque pediram, mas a gente quer ouvir de verdade todo o grupo, quer que todo mundo construa isso. Nesse momento, acho que vale a pena trazer alguém externo, e às vezes a pessoa até pensa assim, né, tipo, mas eu vou trazer alguém que não conhece o nosso negócio, eu vou trazer alguém que não sabe o que a gente faz, eu vou trazer alguém que, sei lá, olha as ferramentas que a Thay está trazendo, a história dele, não tem nada a ver com o nosso negócio, a gente é uma indústria, a gente trabalha com software, a gente não tem conexão com isso, nós somos um hospital, eles não sabem nada de saúde, mas aí que tá, eu acho que esse olhar do todo, essa sensibilidade das ferramentas, de tentar juntar eficiência e eficácia, e disposto a escutar para poder chegar no resultado, neutro, com neutralidade nesse olhar, é isso que faz a diferença. Eu já vi clientes, aí eu vou, assim, não vou citar o nome do cliente, mas citar com certeza as experiências que a gente já viveu aqui, de que tinha uma resistência muito grande, falar assim, eu tenho medo de entregar na mão de alguém que não sabe da minha pesquisa, do que eu estou fazendo, e daqui a pouco passou um tempo, quando terminou o evento, a gente viveu isso aqui na QI mesmo, ela falou pra gente, tava eu, parte da equipe, a Fernanda tava com a gente, ela falou assim, nossa, se eu soubesse, cara, assim, eu tinha contratado vocês desde o primeiro dia. Por quê? Porque, assim, se eu soubesse que era esse poder, o que vocês tiraram aqui, isso que ela falou, eu estou replicando quase que é a palavra da cliente, ela falou assim, o que vocês tiraram do grupo, eu não saberia como tirar isso. Né? Eram 30 atores diferentes, pessoas que representavam interesses diferentes, você tinha poder público, você tinha situações diversas ali representadas, você tinha setor privado, você tinha pautas diversas e todo mundo começou a convergir e conversar e se escutar
e produziram algo juntos. Então, quando terminou, ela falou, se eu soubesse que era assim, eu tinha lá no começo já chamado vocês. Então, esse é o poder do olhar de quem está de fora e não está comprometido com uma pauta, mas comprometido com o resultado. Acho que é isso. O facilitador, ele é comprometido com as pessoas e com o resultado. Eu vou garantir que todo mundo seja escutado no tempo certo, com a energia certa, porque a gente também faz gerência de energia, né? Tipo, eu vi que o grupo tá um pouco mais baixo, eu vou colocar para cima, esse time que a gente tenta levar e chegar no final de um jeito leve. Acho que essa leveza um pouco, eu aprendi muito isso aqui na QI com vocês, essa leveza, esse encantamento de falar, cara, é tão gostoso, foi uma jornada tão séria, profunda e desafiadora, mas foi gostosa. E a gente chegou no final com isso. Então acho que tem um pouco disso. Quando exige neutralidade, é um desafio maior, é muito legal o facilitador estar junto com você. Com certeza. Uma coisa que eu acho muito legal disso que você estava falando agora é que aqui na própria Kiwi, a gente teve uma vez um exemplo da importância dessa neutralidade. A gente teve um planejamento estratégico um ano que foi facilitado por essa que você fala, porque não, sou facilitadora há muito tempo. Vou pôr o chapéu e vou embora. Vou vestir aqui meu chapéu de facilitador e aí depois quando eu precisar eu tiro e tal e ok, gente, olha, primeira e última vez que a gente teve essa experiência, porque é tão rico quando a gente tem alguém neutro, alguém que vai ficar com a responsabilidade de fazer todo mundo olhar para o mesmo lugar, trazer de volta para a discussão que é a correta, e quando cada um respeita o seu papel, tem uma coisa que o pessoal fala bastante, que confia no processo. Eu gosto muito de dizer confia nas pessoas que estão envolvidas, porque quando você monta o time certo para estar nessa facilitação, inclusive com a pessoa certa, com o chapéu certo do facilitador, o seu processo ele é muito mais eficiente, ele consegue entregar muito mais. E eu, como dona aqui da empresa, quando eu faço um processo de planejamento estratégico, eu não quero ser facilitadora. Eu não quero estar olhando se a pessoa, sei lá, escrevendo post-it, não sei o quê, tem suficiente, vai ter bolinha pra gente botar aqui, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui ou vamos fazer online? Eu quero pensar na empresa, e só na empresa, e só puramente. Eu acho que o que eu adicionaria talvez nisso também é o facilitador, ele permite que cada pessoa ali dentro da sala, assim, esteja lá representando só aquilo que está para representar. Então, o diretor comercial está como um diretor comercial, os trainees estão como trainees. Quando a gente tem diversos stakeholders, a gente tem diversos atores numa sala, então, tem aqui as pessoas dessa comunidade local, povos indígenas, o governo, essa ONG, essa indústria, cada um pode ser o seu papel, e que cada um vai estar muito na sua responsabilidade. Enquanto a gente está falando ainda desse esclarecimento de papéis, aqui na QI a gente fala muito de facilitador e de consultor. Também nos currículos de vocês a gente falou facilitador e consultor. A gente fala um pouquinho de facilitador. Mas qual a diferença do facilitador e do consultor? Até conversei já com o Toná sobre isso, porque eu acho que tem uma diferença que faz toda... É sutil, mas que faz toda a diferença, né? Para mim, o facilitador, ele tá num papel do artista do invisível. Ele tá ali, traz as ferramentas, mas ele tenta não interferir muito no processo, o menos possível. Ele vai interferir quando ele sente ali que a dinâmica precisa de outra ferramenta, ou sinalizar, olha, grupo, vocês estão indo para cá, vocês queriam vir para cá, só avisando, enfim. O consultor, eu acho que além dessa visão, né, que hoje em dia até a gente fala que o consultor ele está tentando se desenvolver, porque tem consultores que não são facilitadores, e cada vez mais eu vejo consultores querendo se desenvolver tão bem com a facilitação, mas essencialmente o consultor tem mais essa função de também dar opinião, de também trazer conhecimento, né, um olhar técnico do que ele está trabalhando com o grupo. Então, ele não tem só o papel do facilitador, ele também tem o papel do consultor que está trazendo algumas sugestões ali, enfim. Então, acho que tem esse complemento. Não acho que em todos os momentos você precisa ser consultor, nem em todos os momentos é facilitador, mas saber desses dois papéis, né, e brincar com eles, saber quando brincar com cada um, usar cada um com o cliente, é também bem interessante. Eu estava pensando na facilitação, como você falou uma expressão tão bonita, né? O artista do invisível. Né? Então, literalmente, a gente faz conexões, né, o tempo todo. E o consultor também faz conexões, mas eu acho que o nosso papel é se tornar cada vez mais invisível mesmo no processo, do tipo, eu conecto pessoas, eu conecto ideias, eu garanto que todo mundo vai ser escutado naquele processo, vai ser ouvido ali, para que o resultado ele aconteça dentro da conexão. Eu acho que tem muito isso, né? O consultor ele pode ser muito mais ativo, ele pode fazer um diagnóstico. Eu já também trabalhei como consultor em alguns casos, em que
o diagnóstico me apontou possibilidades onde eu falei, olha, tem esse jeito de olhar para isso, tem esse tipo de passo a passo que pode ser dado. O facilitador não precisa falar nada. Teve muitos processos que eu já facilitei, inclusive com a QE, que eu simplesmente só conectei. Eu só juntei o que um falou com o outro e eu não precisei intervir em nenhum momento para dizer, olha, eu acho que deveria. Não, eu não acho nada, eu só escuto vocês, deixo vocês se encontrarem nessa conexão. Então esse artista invisível para mim ele vai pintando conexões, assim, até que se saia, assim, usando essa metáfora, que a obra seja completa, né? E que agrade o cliente, que fala, cara, era exatamente o que eu queria. E, num geral, a experiência que eu tenho é que quanto mais complementar quanto mais a gente tem esse olhar interdisciplinar, a gente mais escuta todo mundo nessa ideia de colaboração. O poder da colaboração tá aí para mim. Agrega muito valor e o quadro sempre fica mais bonito do que o cliente imaginava no começo. Então essa, para mim, é a beleza da facilitação. Desperta, assim, e tira o melhor de cada um para falar, cara, ficou muito mais legal do que a gente imaginava. A gente não parou para escutar todo mundo. E aí vem um pouco dessa brincadeira do post-it, né, que você falou agora, né? Eu já participei de planejamento estratégico, em que todo mundo levou suas datas no Excel. Então, eram 18 departamentos para concorrer com datas e eventos e treinamentos. Então, cada um levou, eu levei as minhas, cada gestor levou suas datas e colocaram na mesa e jogamos num telão e todo mundo ficou olhando no PowerPoint ali, no projetor dos Excel e tentando o Excel planilha para cá, tira essa data, essa conflitou. Um outro jeito é você colocar o pessoal para quase que brincar, né? Escreve no post-it, coloca ali, você pode movimentar, refinar, colocar e em menos de 2 horas você visualiza, consegue tocar, tem a sinergia de mexer, de conversar do lado um para o outro e mexer o papel e você acha acordos de um jeito lúdico, de um jeito muito mais legal. Então assim, eu já passei 3 dias para resolver 18 planilhas, tentar juntar, e já passei 2 horas para resolver coisas muito mais desafiadoras, ou seja, é arte também, é uma arte de conectar e de fazer o resultado sair de uma maneira mais lúdica e eficaz, na minha opinião. Só complementar que eu acho que tem um gancho também com o que você trouxe antes, né? Que é confiar nas pessoas, não só no processo. Então, eu acho que o facilitador, a gente constantemente está... Apesar da gente ter ideia ali do que poderia ser a solução para o grupo, a gente tenta diminuir um pouco essa voz da ideia e confiar que as pessoas vão chegar no que é melhor para elas, né? Ninguém melhor do que as pessoas que trabalham naquela empresa para pensar e criar a melhor solução para aquela empresa. E aí é legal porque eu acho que me chama a atenção também muito, eu gosto muito de trabalhar quando o líder está junto do processo e cuidar como facilitadora do líder também, né? Porque é muito sutil. A gente, por mais que esteja, né? Você falou da facilitação da QE, que você prefere agora ser facilitada também para conseguir estar nesse lugar, ainda assim existem esses papéis que são estabelecidos dentro da dinâmica do grupo e que aí a gente vai dando dicas para o líder, porque se ele contratou a gente para facilitar um processo é porque ele quer ouvir o grupo. Mas é muito simbólico se a gente faz uma pergunta e a primeira pessoa e ele não consegue sustentar, sei lá, um minuto de silêncio e é a primeira pessoa que fala. Ou então ele deixa todo mundo falar e ele é o último que fala. Então, assim, é muito simbólico. E aí, ajudando, eu acho que o facilitador, ele tem esse olhar também de entender as dinâmicas do grupo e trazer um pouco para o líder esse sutil, né? Ele ficar ligado também nisso. E que muita gente também fala do líder facilitador também, né? De desenvolver os líderes, a nova liderança ser uma liderança facilitadora, que é isso. Em vez de eu falar tudo que eu acho que o grupo tem que fazer, é trazer ferramentas para que eles possam fazer. E aí a gente está aqui falando de várias pessoas serem ouvidas, até acabou de dizer, desse líder facilitador. Eu estou notando que a gente está entrando muito em processos colaborativos, que é uma forma de trabalhar, de construir soluções, de resolver problemas complexos que a gente tem usado muito e que a gente vê as empresas tendo essa demanda de uma maneira que parece que vem sendo cada vez mais e mais intensa. Mas o que é um processo colaborativo? Quando a gente fala isso, para quem está ouvindo, assistindo a gente, o que é um processo colaborativo? Eu vou pegar, então. Vai, fica à vontade. Então, eu acredito que o processo colaborativo, ele quando a gente quer, não só o líder, né, principalmente a liderança, não quer construir algo que sozinha ali, a alta liderança, e depois compartilhar com o grupo o que tem que ser feito, e sim pensar, abrir para possibilidade de outras soluções para além do que eles pensariam.
Então, deixa eu ver o que é esse time, né? E aí pode ser só com uma área ou com diversas áreas, o que vem dessa inteligência coletiva do grupo. E que até com a resposta do Tonácio antes, eu fiquei pensando muito, eu já fiz dinâmicas de diagnóstico, né? Que era para diagnóstico da empresa, em que a gente viu que o líder, ele conseguiu enxergar o quanto estava pesado para ele ser líder, porque todo mundo dependia dele, mas ao mesmo tempo o quanto era o lugar que ele se colocava. E aí eu sinto que o processo colaborativo ajuda, né? E a complexidade do dia a dia do mundo está exigindo que a gente não sabe todas as respostas. E é tão melhor quando a gente se abre para ouvir o que os outros acham daquilo, para ir junto a gente, porque quando eu ouço alguma coisa que você traz, eu não tenho a mesma vivência que você tem uma trajetória totalmente diferente da minha. E você pode me estimular a ter ideias que eu nem imaginava, né? Então, quando a gente fala de inteligência coletiva, que a colaboração, às vezes, a gente acha que vamos todos dar as mãos e ser amigos. Não é sobre isso, é sobre a gente aproveitar e entender que diferentes pontos de vista, quando vão se sentar juntos para resolver um problema ou um planejamento, enfim, é muito mais rico, porque é você realmente se abrir para uma coisa que a gente nem sabe que pode acontecer. Isso eu entendo também que é o desafio dos gestores de contratar esse processo, porque eles têm medo de abrir mão assim, do resultado, daquela certeza, cara, eu queria que fosse assim. Mas aí a gente fala, né? Tem uma entrega, vai ter uma entrega para o que você quer. Talvez não seja a forma que você faria, mas provavelmente vai ser muito mais rico do que você faria, porque vai ser né, construído de vários olhares. Então, uma coisa que eu sempre penso é que quando eu tô fazendo alguma coisa e eu tô desenvolvendo alguma coisa sozinha, eu sempre penso que minha primeira ideia é a última ideia. E eu penso, cara, com certeza essa ideia pode ser melhorada, porque quando a gente coloca outros olhares aqui, essa ideia ela pode ser melhorada. E isso que você está falando também faz muito sentido nesse lugar também. E muito dessa colaboração, isso mesmo, mais pessoas olhando para aquilo e de uma maneira estruturada, por isso que geralmente é importante a facilitação, dependendo se tiver importância ali do conhecimento técnico um pouco mais aprofundado, a consultoria, mas a gente vai muito para esse lugar. Pegando esse gancho, acho que o Tonácio talvez tenha alguma coisa para comentar disso também, mas eu queria aproveitar aqui e introduzir um pouquinho, quando a gente fala de processo colaborativo, vem muito na minha cabeça team building também. Essa é uma época do ano que as empresas procuram muito contratação de team building, então assim, tem equipes novas se formando, tem equipes renovadas por conta da época do ano, então a equipe às vezes são as mesmas pessoas, mas assim, ano novo, vida nova, teve alguma coisa, algum projeto que ficou lá atrás, tem alguma coisa que está nova agora, a gente precisa fazer, ou então, tipo, quer fazer um começo de ano, um kickoff de alguma coisa com algum tipo de equipe, e a gente fala muito de team building. Então, assim, acho que eu trago aqui para você, então, essa, o que é um team building, qual a importância dele para as empresas? Olha, dentro desse olhar, que a gente está falando de colaboração, de promover colaboração, team building, para mim, ele é a construção das conexões do time. Ele vai começar a gerar confiança, ele vai começar a gerar engajamento do time, ele alinha o time, ele diminui retrabalho de você ter que, vamos se ouvir mais, vamos conectar. E às vezes tudo parece uma grande brincadeira, muitas vezes que é uma dinâmica simples, uma bola que passa de um lado para o outro, mas tem tanta lição aprendida. A gente fez recentemente uma dinâmica muito simples, onde alguns líderes eram vendados assim os olhos e o time tinha que seguir comandos meio que silenciosos. E a gente ficou quase que umas 2 horas tirando lição aprendida daquilo, que daquilo virou lição para boa prática daquele time. Era uma dinâmica de 1h30 que a gente fez, só que quase que uma cultura foi moldada a partir de uma dinâmica, porque é muito importante gerar essa conexão do time. Então, assim, pode falar. Quando começou essa dinâmica, alguns participantes tinham algum tipo de resistência? Parece tudo aí não, puxa vida, vai ver o olho, alguém... Às vezes acontece de participante ficar coisa boba, alguém acha boba, alguém fica duvidando um pouco, alguém acontece. No geral isso acontece, tem pessoas mais resistentes, quando tem alguma conexão, sabe assim, vamos agora parar e fazer um momento de discussão. Tem sempre alguém que levanta, vai tomar um café, olha pro celular e a gente tenta mostrar o quanto que isso faz diferença. Então chega no final, você vê essa transformação. Seria a minha nova pergunta. E no final, então, como que estão essas os pessoas? resistentes, vamos falar assim, cara, eu olhando no meu papel, eu não queria participar, hoje eu entendi o quanto eu preciso estar mais ativo no grupo. Então as pessoas tiram lições muito práticas, do tipo, eu era o resistente e às vezes eu me sinto resistente no meu time e só esse momento de 1h30 que a gente viveu, ele mostrou que eu preciso mudar de postura para 2024, pro meu ano ser diferente, pro meu time ser diferente. Então team building para mim
é o poder da conexão para poder agregar, gerar confiança, gerar sinergia no grupo. E para muito mais do que isso, é um grupo que quando se conecta e se olha e tem clareza do propósito que está chegando lá, a energia, né, de ir mais rápido, de ir mais longe, de ir junto. Esse sentimento não é um sentimento que passa, não é motivacional, ele é estratégico. Team building não é motivação apenas. Team building para mim é estratégia pura. É você fazer, cara, eu vou fazer team building de maneira intencional, pode durar 1 hora, pode durar um dia, pode ser uma imersão. Mas você vai sair de lá pronto para falar, cara, meu time é outro. E eu vou dizer para vocês, da minha experiência, trabalhei fazendo gestão de time por muitos anos. De voluntários, de inúmeros voluntários, trabalhava com outros inúmeros voluntários. E a gente fazia sempre. E eu investia muito nisso, porque eu sabia que o poder de um final de semana, com meus líderes de líderes, eu transformava uma cultura, talvez, para 6 meses de engajamento que eu não tinha, às vezes, em diversas reuniões. Então, às vezes, eu faço micro-reuniões o tempo todo, tentando tirar um poder daquilo que não tem, que às vezes uma semana, um final de semana, um dia voltado para essa conexão, me gera engajamento para 6 meses. Então, eu diria para vocês que, assim, para mim é uma baita ferramenta que as empresas têm usado, têm aproveitado, mas quem não fez ainda tem que fazer, porque eu adoro fazer, então me chamem. Eu acho que em cima da sua fala tem 2 coisas que eu queria complementar. Uma é que, assim, eu venho da área de evento, né? E a gente falava muito em produção cultural que evento sozinho é evento. O que é importante a gente pensar numa marca. E eu acho que dinâmica sozinha, sem um momento depois de aprendizagem, da gente entender, ter esse momento de, caramba, o que eu fiz nessa dinâmica? O que eu aprendi sobre mim, o meu comportamento e como eu replico isso no dia a dia. O que isso tem a ver com o meu dia a dia de trabalho? Dinâmica sem isso é evento também. E aí, comparando, porque às vezes as pessoas... Eu já trabalhei em empresa que todos os diretores tinham um budget para team building, às vezes de final de ano, ou assim, durante o ano. Porque aí, durante o ano, a gente acaba não priorizando isso, aí ou faz no final do ano ou no começo do ano para usar o budget. E aí, eles usavam esse budget, às vezes, para chopp. E eu adoro tomar um chopp também, assim, né? Mas... Não é team building ou happy hour, né? Team building e happy hour. Tipo, o happy hour, inclusive, eu acho que ele pode ser facilitado. Porque, assim, não é todo mundo que faz parte de um time enfim, se sente confortável de estar tomando um chopp ali, né? Nem todo mundo é tão unido, assim. Então, é importante, de repente, nem que sejam perguntas geradoras para a conversa, para que todo mundo se sinta confortável de falar e ser ouvido. Porque senão, você fica lá todo mundo conversando e 2 ali tímidos que não conseguem interagir. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Também 2 coisas me lembraram. Uma, o que você disse sobre a duração, quanto tempo você viu o resultado do team building no seu time. Sim, às vezes o ano inteiro. Eu já li uma pesquisa que é comprovado, 3 meses você colhe resultados do team building. Então, idealmente, uma equipe faria um team building, assim, de 3 em 3 meses. Às vezes, no começo do ano é uma coisa um pouco maior, às vezes de 3 em 3 meses, assim, é uma manhã, uma tarde, um dia, mas um team building, assim, bem feito, incluindo todo mundo. Porque daí uma coisa que você trouxe, isso nesse exemplo do chopp e tal, ou assim, de toda forma, quando ele não é pensado, de fato, intencionalmente, que é uma coisa que a gente fala muito aqui também, ele pode reforçar coisas que já acontecem ao invés de corrigir aquilo que gostaria. Então, assim, puxa, às vezes tem um gestor, uma gestora que fala, eu precisava integrar meu time todo, porque tem 2 pessoas que não estão integradas. Aí faz isso, vou fazer um happy hour. Todo o time, a parte que está integrada, se fortalece e aquelas 2 pessoas que estavam ali, tipo, continuam sentindo ainda mais, ainda mais excluídas, ainda mais distantes, né, dessa outra parte, desse outro grupo. Então, quando a gente coloca intencionalidade nisso e pensa, aí não é mais vento. Aí realmente, tipo, sai todo mundo ali conectado. E voltando ainda mais um pouquinho, quando eu fiz a pergunta de, assim, se alguém tinha resistência e tal, é porque é muito comum. De vez em quando alguém que pode estar assistindo ou ouvindo a gente fala, cara, adoraria, mas lá na empresa não vai funcionar. Porque lá na empresa o fulano, vai virar o olho, vai fazer assim e tal. E assim, acho que isso é uma das coisas que a gente está mais acostumados. Não tem problema alguém tá um pouco mais cético no começo. Não tem problema. Eu acho até que é importante a gente respeitar o processo de todo mundo. Que tem gente que, assim, começou a dinâmica e fala, vambora, adoro essa dinâmica, é isso que eu gosto e tal, vamos lá. Outras pessoas são um pouco mais assim, cara, não curto muito isso aqui, não é muito minha praia e tal. Só que quando a gente desenha bem desenhado e a gente consegue aplicar, a gente consegue envolver todo mundo. Sim. E justamente essa pessoa, provavelmente, é aquela que adora essa dinâmica, é aquela que não gosta da dinâmica de jeito nenhum, são aquelas que provavelmente têm mais dificuldade de trabalhar juntas no dia a dia. E é justamente por isso que a gente precisa trazer ali, né,
algum tipo de atividade para a gente conseguir fazer essas pessoas se aproximarem e trazer essas lições aprendidas, que são ali esse fechamento, né, do time, de como que eu aplico, o que eu faço com isso na segunda-feira. Vou voltar para o trabalho, então, ficamos aqui a semana toda, 3 dias, 2. O que eu faço amanhã de manhã? O que mudou na minha vida amanhã de manhã? Porque eu fiz esse team building? E aí, a gente aqui na Kiwi tem muito esse compromisso de qualquer coisa que a gente te entregar, a gente vai entregar e você vai saber exatamente o que fazer com aquilo na outra semana. Isso pode ser assim, uma super consultoria de descarbonização, sustentabilidade com análises profundas, e isso pode ser uma dinâmica de Lego, que é uma das minhas... Vocês têm uma dinâmica favorita? A dinâmica do Lego é uma das minhas favoritas. Vocês têm uma dinâmica favorita? Eu gosto muito da do Lego, você me ensinou a gostar dela. Ela é quase minha favorita. Eu posso contar essa primeira, porque eu fiquei falando, ninguém precisa esperar até o final. Então, vou contar sobre essa e volto para vocês com qual a dinâmica favorita de vocês. Bom, gente, a dinâmica do Lego é uma dinâmica que a gente pode trabalhar diversas coisas. Eu gosto muito de trabalhar comunicação nessa dinâmica do Lego. E o que a gente faz a gente dá uma missão para a equipe. E essa missão da equipe, todo mundo sabe, claramente, com transparência, essa missão é construir uma torre de Lego, um recurso ali que a gente entrega para elas. E enquanto até a gente falar isso, tá todo mundo feliz. Especialmente porque todo mundo vê Lego, tá todo mundo muito feliz ali e tal, vamos brincar aqui com o Lego. Mas o que acontece é que, geralmente, uma dinâmica de team building, ela tem que ser parecida com o seu dia a dia. E no dia a dia, a gente tem algumas limitações, a gente tem limitações de tempo, de recurso, de comunicação, e a gente entrega um papel específico para cada uma daquelas pessoas que está naquele grupo que tem que construir aquela torre, só que essas pessoas não podem se falar para construir a torre e também não podem dizer umas para as outras o que é que tem naquele papelzinho. E aí, assim, aí o que a dinâmica se cria, porque aí o grupo ele vai ter, sem poder falar, sem poder identificar qual é, assim, o que o outro está fazendo ou não, e a gente dá uma limitação de tempo aí também. Então, aí tem várias regras nesses papeizinhos, tem tempo, e as pessoas vão ter que encontrar uma forma de chegarem nesse objetivo comum, mesmo com tantas restrições que a gente tem. E ao final da dinâmica, naturalmente, a gente passa por todas as lições, a gente vê como que isso tem um comparativo muito interessante com o nosso dia a dia, e pela dinâmica, o que talvez a gente esteja fazendo de uma forma que a gente precisa fazer de uma forma diferente. E que se a gente mudar alguns pequenos ajustes, a gente consegue fazer tudo isso assim em 1h30. Então, essa é uma das minhas dinâmicas favoritas aqui. Como falei de Lego, ninguém precisava explicar. Já disse o que é a dinâmica do Lego. Vou para vocês agora, gente. Qual a dinâmica favorita de vocês? Vou fazer uma ponte aqui, porque é o seguinte... duas coisas que eu quero falar do Lego rapidinho. Primeiro que eu fiz aqui na Kiwi, a gente fez junto essa dinâmica, você facilitou pra gente. A gente aplica muito aqui. E eu e a Day, a gente foi um fracasso nessa dinâmica. A gente não conseguiu se conectar. Descobri que eu não sei me comunicar. Exato. E como facilitadores, a gente não facilitou nada pro outro. E mostrou claramente o quanto a gente precisa se ouvir mais. Eu lembro que no dia a nossa lição aprendida foi a gente precisa se escutar mais. E a Day já trouxe algumas dinâmicas pra gente aqui que... eu vi que no momento seguinte, para falar com outro colaborador do time, a gente já mudou o nosso jeito de falar, porque a dinâmica ancorou um comportamento. Eu já fiz o Lego pela Kiwi, tive o privilégio de fazer, e eu lembro que na empresa que a gente fez, foi tão legal a lição aprendida, que virou sugestão para a empresa, e a empresa está contratando e tentando trazer a gente de novo para fazer aquelas soluções agora serem práticas na empresa. Ou seja, é uma brincadeira séria de 1h30 que se torna prática e cultura. Então é muito legal. Uma das minhas favoritas chama Entre Nós e Laços, que a gente tem aqui na Kiwi também, que a gente faz ela e é muito legal. Essa dinâmica, ela fala de conexão, de histórias. A gente traz as pessoas para se conectarem com uma pergunta-chave, que é uma coisa que mudou sua vida. É uma história, algo que marcou sua história, como a gente falou aqui no começo do podcast. E as pessoas trazem de tudo nessa hora, só que assim, elas estão conectadas em trios e se conectando a partir de pontos em comum da história, e tem que trazer uma palavra-chave que represente aquele trio, né? 2 ou 3 palavras-chave que aquelas histórias se conectaram. E eu já fui em times que existia uma resistência de conectar, eles trabalhavam muito online, muito distantes, e como sentaram para conversar, é uma dinâmica simples, falar sobre as nossas histórias, compartilhar, como a gente está fazendo aqui agora. A gente monta um mural bonito, depois disso tem uma dinâmica de conexão das histórias, não vou contar tudo, porque senão, né, vai revelar toda a dinâmica, mas assim, a ideia é de que no final você vê uma obra de arte construída com as histórias, e eu ouvi as pessoas dizendo assim, cara, foi a melhor dinâmica que eu já fiz nos últimos anos, assim, foi para mim, do evento que mais me marcou, porque eu consegui me conectar com gente que eu nunca me conectei do jeito que eu nunca tinha me conectado. E o quanto isso muda o time, o quanto isso muda o jeito que eu respeito você, que eu trabalho com você no ano todo.
porque a gente se humanizou, a gente chegou mais perto. Então, para mim, essa é a predileta, porque ela é muito voltada para aquilo que mais conecta a gente, que são nossas histórias. Então, entre nós e laços é o que eu mais gosto de fazer. Boa. Antes de eu falar da minha dinâmica, porque eu lembrei o que eu queria falar de team building. Pensei aqui que o team building, eu acho legal falar isso, né? Ele também é uma oportunidade, como é criação de time, integração no time, ele é uma oportunidade de fazer com que a gente aprenda sobre si na frente dos outros. E isso cria uma empatia, uma liga ali. Não é sobre ser melhor amigo, mas é pro dia a dia do trabalho a gente aprender a se vulnerabilizar, porque a gente aprende, né, anos de empresa, de história, de empreendedorismo, em que, cara, se você chegar e falar que não sabe fazer uma coisa ou que tá com dificuldade, você vai ser demitido, assim, tem essa crença né, na vida de todo mundo, de que você não pode falar que você errou, que você não pode errar. Então, eu acho que a gente, dentro de uma dinâmica, né, fazer uma dinâmica e se vulnerabilizar e falar, caramba, eu aprendi isso, a gente junto aprendeu que a gente também tá precisando se desenvolver na comunicação. Aí a gente cria uma empatia entre a gente. E para trabalhar, aí a gente já fica mais confortável de no dia seguinte, na segunda-feira, falar, caramba, Tonasso, pô, me ajuda aqui com esse fluxo que eu tô criando e eu tô com dúvida, não tô sabendo uma dinâmica para isso, me ajuda. Então, acho que é legal também trazer isso. E outra coisa também que eu já uma vez fui chamada para fazer um team building entre os líderes, né? Só gerentes e diretores. Mas já havia resistência. E aí foi muito engraçado, porque a gente então propôs fazer realmente uma entrevista com cada um individualmente para entender, para eles se sentirem confortáveis. E uma das perguntas era, o que você não quer que aconteça? Tipo assim, não pode acontecer. E é impressionante que quando a gente fala de dinâmica, as pessoas acham que dinâmica é tipo assim, alguma coisa que a gente vai imitar a árvore ou que vai fazer chorar, sei lá. Tem essa crença também, né? De tipo, lá vem o pessoal da RH, das dinâmicas, meu Deus, já não aguento. E não, assim, dinâmica não precisa ser necessariamente isso, né? O facilitador, a gente facilita isso, uma reunião. Quando a gente fala ferramentas e dinâmicas, pode ser uma coisa simples. E aí eu, inclusive, escolhi uma dinâmica que não necessariamente é a minha predileta, né, preferida, mas é uma que eu gosto muito, porque eu acho muito eficiente, que é o Word Café, que é nada mais do que um cara que percebeu que no momento do café da empresa, né, que a gente para o cafezinho, onde a gente encontra pessoas que são de times diferentes, a gente acaba conversando também sobre a empresa, sobre o nosso trabalho, e às vezes esse olhar justamente de uma outra área traz insights muito bons. Então ele criou essa dinâmica que nada mais é do que construir uma trajetória de 3 perguntas que são necessárias para o que a gente quer construir, e botar 3 mesas, pelo menos, onde as pessoas vão conversar sobre aquelas perguntas, mas a cada rodada de pergunta a gente muda as mesas. Então, se eu estava com nós 3, a gente vai cada um para uma outra mesa para conversar sobre outras coisas e vai ajudando o grupo a aprofundar na construção de algum pensamento. Geralmente, a última pergunta é alguma coisa já propositiva. Então, assim, qual é o problema da cidade de São Paulo? Quais são as maiores dificuldades aqui da cidade de São Paulo? Então, a segunda pergunta vai ser, então, quais são as possibilidades de solução para essas... Como é que a gente soluciona isso? E a última é, assim, 3 ações que a gente pode fazer agora, enquanto grupo, para ser o primeiro passo. Então, é impressionante o quanto mais diverso o grupo, você chega em soluções muito legais, assim. Então, quis também trazer, porque a galera acha que vai ser só badaba e não é. Tem como ser para projetos bem específicos e bem estratégicos, sabe? Adoro brincadeira, gente, mas também tem, né? Lembrar que tem outras possibilidades. Tem uma sabedoria meio universal que diz que, assim como a gente é no jogo, na brincadeira, a gente também é na vida. É como você encara uma brincadeira ou um jogo, geralmente você encara outras coisas na sua vida. Não vou arriscar de que povo vê essa sabedoria, mas eu vi associado aos gregos e tal. Qual que é a ideia? Eu diria que no team building, como você é num team building, você também é na vida da empresa. No geral, a gente vê posturas e vê desenvolvimento de pessoas que estão dispostas a crescer. Quando você vê de cara ali acontecendo, ali uma pequena dinâmica como essa, ela revela muita coisa do time, e por revelar tanto do time, ajuda o time a se construir de uma maneira mais eficaz. Então, assim, é sério, é uma brincadeira muito séria que constrói engajamento durante aí 3, 6 meses, e você colhe frutos o ano inteiro de pequenas ações pontuais como essas, né? Ações estratégicas. Para mim, team building é estratégico
e ele constrói time de um jeito mais eficaz. Uma vez um diretor, na dinâmica do Lego, ele olhou assim, a gente tinha vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, simultaneamente, e ele falou pra mim, Pamela, meu Deus, eu tô vendo, tipo, parece que tá se traduzindo na minha frente aqui o meu time, justamente por isso. Porque ele via no jogo ali, Exato. o comportamento de cada pessoa na mesa era aquilo que ele via no dia a dia, de cada um. Então era muito assim, gritante. Eu achei legal que aliás, achei muito legal que bom que você lembrou, Thay. Que importante esse segundo ponto que você lembrou. Eu achei muito legal que uns falaram que team building é estratégico. Ele é lúdico e tudo. Ele é lúdico por um motivo. Ele não é uma atividade lúdica que tem, enfim, legal, lições aprendidas. Ele é o contrário. Ele é estratégico e aí a gente pensa, qual é a maneira mais rápida possível da gente conseguir sanar algumas dores, da gente conseguir integrar o time, da gente conseguir trazer para a superfície algumas coisas que estão com muita profundidade. Então a gente coloca o lúdico para isso, porque quando a gente coloca o lúdico, a gente tira imediatamente um montão de filtro. Quando você tá aqui, ó, falando uma entrevista e tal, normal. Se a gente falar, vamos postar uma corrida daqui até aí, sua postura mudou e tal, você não tá mais pensando, tipo, você sai correndo, quer correr mais rápido, então quando a gente coloca essa parte do lúdico, a gente adiciona muito isso. E agora que a gente entrou em case, eu falei de cases dinâmicas e tudo, mas eu queria saber também do impacto que vocês têm ou já tiveram em algum time nesse papel. Pode ser tanto de facilitador, como consultor, mas tem algum case que vocês achariam legal compartilhar aqui com a gente? Que vocês foram lá, fizeram um trabalho junto com aquela equipe e aí teve um resultado tangível. Falou, puxa vida, foi legal, vim aqui, fiz. Eu hoje estou usando muito o chapéu 1, chapéu 2, né, gente? Eu estou aqui entrevistando e trazendo alguns exemplos também. E enquanto fazia essa pergunta, vi que os dois fizeram tipo, deixa eu pensar. Foi muito isso. Bem bom, eu vou Isso é uma habilidade aqui, facilitadora, então. né? Nossa, com certeza. Já sacou Eu sempre digo que tem gente que acha que eu tô olhando pro relógio quando eu falo, tipo, gente, sei lá, precisa acelerar ou vamos mudar alguma coisa. E eu sempre falo, gente, eu não tô olhando pro relógio. Eu tô olhando pra pessoa que tá aqui com a perna, eu tô olhando pra outra que já tirou o celular disso aqui em modo foco, isso faz parte da nossa facilitação, né? Isso é guardar o celular. Já tirou o celular e tá mexendo e tal, então essa leitura, ela é muito parte do facilitador também. Quando vocês vão pensando nesse, tem um que ele é muito do nosso coração, acho, aqui na Kiwi, especialmente, que é um programa de liderança feminina da Vavin. Vavin é o nome que a gente usa muito aqui. A gente fala que é a antiga Manco, ainda Manco é a marca do grupo, mas agora é Grupo Orbia. E eles têm um programa de liderança feminina em que todo ano eles selecionam 20 mulheres. É para ser um programa de liderança, assim, de desenvolvimento, não necessariamente de uma pessoa que vai ter equipe daqui a um tempo. Porque tem gente que não tem interesse em ter equipe. Quem tem interesse em ter equipe também vai receber as ferramentas para isso. Mas a gente fala muito também de líder de si mesma. Como que eu me desenvolvo aqui na minha carreira? E esse é um programa que se chama Lidere como uma Mulher. Eu participei desse programa desde a primeira edição, então eu fiz uma parte na primeira edição. A segunda edição a gente fez como Kiwi e a terceira edição a gente fez como Kiwi também. E é um programa muito especial porque a gente já conseguiu enxergar os resultados. Então, tiveram mulheres que foram promovidas depois do programa, tiveram mulheres que falaram, de fato, fizeram esse depoimento pra gente que assim, ó, mudou a vida, mudou o jeito de eu olhar minha vida, mudou o jeito de eu me comportar aqui na empresa. Tinham algumas que eram muito mais introspectivas, e não tem nenhum problema você ser introspectivo quando é só uma característica sua e tal. Mas quando você descobre que você mesmo dentro da sua introspecção, você pode ser mais espontâneo e tal, isso a gente entrega através das ferramentas. A gente vai desde ferramentas de conhecimento pessoal, então sempre para você mudar alguma coisa a gente precisa começar olhando para a gente mesmo. A gente entrega ferramentas do trabalho diário, então um dia a dia ali dentro da empresa, pode ser desde gestão do tempo, comunicação não violenta, criatividade, inteligência artificial, metodologia ágil, até como que a gente se relaciona com aquilo que é tendência no mundo. Entra um pouco de inteligência artificial também, um pouco de sustentabilidade ou ESG. Então esse é um case muito legal que a gente, em todas as edições, a gente enxerga muito o resultado e isso conversa muito com o nosso coração aqui na empresa. Falei agora muito de algo que conversa com o meu coração, então fiquem à vontade para contar cases também. Podem ser aqui da Kiwi e vocês têm um histórico muito legal também, pessoal de vocês. Podem ficar à vontade para
apresentarem cases de outros lugares também. Engraçado que eu te ouvindo, eu tinha pensado num, que é um processo parecido com o que eu estou fazendo aqui na Kiwi também, é um clássico de startup pequena que começa com um modelo ágil, 30 pessoas recebem injeção de grana, e aí do nada vira 100, com previsão de virar 500 em um ano, e como fazer com que essa cultura de agilidade continue, né? Então eu fiquei imersa 3 meses lá, e eu gosto muito dessa parte de processo, de tentar acompanhar, porque aí você vai vendo realmente o resultado, né? Então a gente pegou projetos temáticos e não necessariamente de estratégia, mas para a gente poder usar a metodologia ágil e ir trazendo essa mudança de comportamento, alinhando, né, pessoas, representantes de cada time para poder estar cada vez mais alinhado com a cultura mesmo da empresa e eles serem os embaixadores ali disseminando. Foi bem legal. Mas eu lembrei de um caso que não é um processo, mas que você falou de comunicação não violenta e eu sou muito apaixonada e também eu acho que é outro tema que as pessoas às vezes têm um pouco de receio. Ai, comunicação não violenta dentro da empresa, mas para quê? Ai, meu Deus, vou abrir uma roda de diálogo. Sim. E foi muito interessante, porque foi um case de gestão de crise. Assim, a gente tinha um cliente que era uma empresa que, enfim, se posicionou um pouco equivocadamente nas mídias sociais. Isso gerou um grande conflito entre era uma empresa, uma marca masculina, e aí eles fizeram uma publicidade que era muito ofensiva para as mulheres se sentiram ofendidas, mas os homens não, e a marca começou a brincar, porque a linguagem da marca era um pouquinho mais descontraída. E aquilo virou assim, arena de guerra, os posts. Quando o bicho estava pegando, eles entraram em contato com a gente, assim, o que a gente faz? E aí a primeira coisa que eu falei vamos ouvir essas mulheres, porque a gente tem a aprender com elas. Então foi muito ousada a nossa proposta, assim, eu falei, vamos mapear quem foram as mulheres mais ofendidas aí nessa discussão de mídias sociais e vamos falar que a empresa, né, que a marca está convidando, ela reconhece que errou e que está convidando para ouvir, que o erro foi a gente não se abriu para ouvir vocês e a gente quer ouvir. A empresa topou, a gente fez 3 rodas de conversa com cerca de 10 mulheres em cada roda, mediada por uma facilitadora mulher de comunicação não violenta. E foi impressionante a reação das pessoas da empresa que participaram da conversa e que a gente combinou de estarem só nesse lugar de escuta. Assim, e aí a gente capacitou elas, né, do que é uma escuta, de realmente tentar não querer responder, porque a nossa vontade é responder direto. E, assim, no final elas falaram assim, eu agora consegui compreender como o nosso tom de voz, que a gente achava que era divertido, é ofensivo. E o quanto isso não é mais possível no que a gente avançou de sociedade. Aquilo, eu me arrepio, eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu passei mal, assim. Eu cheguei em casa, eu passei mal, assim, porque foi tanta coisa, assim, ouvir isso, foi muito poderoso. E foi num lugar que, assim, não teve, pelo contrário, reverteu, porque aquelas mulheres se sentiram cuidadas só de serem ouvidas, né? Então foi muito legal. E aí é um case também de facilitação de uma outra ferramenta aqui que eu acho que pode super funcionar. Às vezes, abrir uma roda de conversa dentro da empresa pode ser um caso, né, sobre diversidade, sobre temas ali. A gente tem medo, às vezes, de trazer coisas tabu, mas, às vezes, pode, num lugar de confiança, com um mediador que sabe cuidar, pode desenvolver ali um trabalho muito legal, sabe? Então, não. Na verdade, eu não venho contar um case, assim, que acho que esses cases foram muito legais. Tem alguns que veio no meu coração, vieram assim, né, na memória. Mas eu queria ligar um ponto que acho que vocês duas conectaram. A Pan falou do lidere como uma mulher, né, a ideia de trazer essa transformação e já ver resultado na vida de colaboradoras. E você trouxe o poder de uma ferramenta com facilitação, quanto muda um processo inteiro de cultura organizacional, de valores de uma empresa. Você está norteando valores ali, né? Eu vou só falar conectado com esse poder de colaboração que a gente está falando desde o início aqui, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, cada ponto de vista é a vista só de um ponto. Então, assim, é meu ponto de vista, mas é a vista do seu ponto, é de onde você está colocado para olhar ali. Tem outros pontos de vista, né? Então, assim, para mim o poder da colaboração, da facilitação, da consultoria, do que a gente faz, o nosso trabalho, não só como QI, mas todo mundo que a gente representa aqui, que está aí por aí espalhado nas empresas, fazendo um baita trabalho, é um pouco dessa ferramenta poderosa que você falou, a escuta, né?
de criar conexões. Tem um princípio da antropologia que é muito legal e que traz muito para mim o que o facilitador faz, o que a consultoria faz, o que a gente faz para intervir e para poder ajudar no processo, que existe um jeito de fazer as coisas de longe e de fora, ou de perto e de dentro. Você tem de longe e de fora, ou de perto e de dentro. Quando você está sem facilitação, ou sem esse olhar, que a gente está falando aqui de team building, de consultoria, de facilitação de ferramenta, geralmente você corre o risco de estar sempre produzindo resultados e propostas que são de fora e de longe. Que é o que você falou, a alta gerência quer promover alguma coisa e passar para a cultura, mas é de fora e de longe. O poder da facilitação, do team building, tudo que a gente está conversando aqui é que traz você para dentro e para perto. E acho que quando você chega dentro e perto, tem um poder de produção, de criatividade. Aí vou lembrar do Artista do Invisível, que eu adorei, né? Tem um negócio, um poder ali do dentro e perto que essas ferramentas contribuem. Então, às vezes, a gente está falando aqui para gestores, para pessoas, porque inúmeras pessoas vão ver esse podcast, a gente espera que a gente crie essa comunidade de escuta aqui também. Assim, cara, talvez a tua empresa, a tua organização está trabalhando de fora e de longe, trazendo soluções de fora, até copiando soluções do outro. E quando você vai para dentro e perto com a ferramenta certa, cara, o poder que isso tem é de mudar uma cultura, de mudar um valor, é de mudar pessoas, porque você foi para escutar e para traduzir aquilo. Então, assim, essa ideia me ensina muito, né? Quanto mais dentro e mais perto, mais a gente muda a solução. Então, isso é muito legal. Eu me lembrei agora de uma história que é um case super conhecido, assim, design thinking, que é de uma empresa que tinha um problema de as embalagens, elas vinham com muita embalagem vazia, né? No processo de fábrica, alguma coisa estava acontecendo na máquina que tinham muitas caixas que iam vazias. E elas recebiam muito retorno disso, recebi a caixa vazia. E eles contrataram isso, consultores, engenheiros, vão pensar como melhorar meses. E aí, quando eles conseguiram realmente, vimos como que a gente resolve aqui no maquinário, tem que instalar a máquina, eles viram que já tinha resolvido. Mas como é que resolveu e tudo? E o cara falou, é simples, tipo, eu vi que algumas caixas estavam vazias e aí eu botei um ventiladorzinho aqui que aí tirava do processo. Que tá vazio, vai... Então, assim, é o exemplo, né? A gente, às vezes, não confia na inteligência coletiva de quem tá ali no dia a dia. E esse é um exemplo, sabe? Ninguém melhor do que ouviu, né? Do que ele que tá ali para trazer ideias. Então, acho também que tem a coisa da colaboração de... mas o colaborativo demora muito, é muito complicado. E não, por isso que o facilitador, né? Porque a gente tem um momento de expandir e depois convergir ali para resolver. Então é muito legal isso. Às vezes uma solução de fora e de longe, ela é mais rápida, mas ela não é sustentável às vezes. E nem foi tão rápida, porque esse case são não sei quantos meses. Mas você implementa, você fala, vai ser assim, mas quando você para escutar, então assim, para quem tá levando a sério cultura, transformação, em uma empresa que se escuta, que leva a sério o colaborador e que humaniza o processo, não tem como hoje você não trabalhar com facilitação, com team building. Para mim são ferramentas que precisam existir para chegar perto e ouvir e construir a partir da experiência do colaborador também, entendeu? Então, para mim, acho que esse é um princípio que salta muito assim. Todo ponto de vista é só a vista de um ponto. Nem sempre o seu ponto é o ponto de todo mundo. Pessoal, sempre que eu ouvia podcast, chegava no fim da entrevista, falava, nosso papo tá tão gostoso e tal. Eu sempre pensava, gente, ficar falando isso, que eu podia ficar ouvindo, mas esse entrevistador falar isso para todo mundo. Mas é que é muito gostoso, gente, conversar Passa muito aqui. rápido. Passa muito rápido, a gente podia ficar muito tempo. Totalmente, assim, isso aqui tá quase que na segunda, uma quarta-feira, tal, uma reunião de Kill Ideias. A gente é muito bom com nomes, vocês lembram? A gente tem uma reunião que se chama Kill Ideias. Fala que eu escuto, Kill Ideias, e por aí vai. Da onde vieram esses? Tem muito mais, gente. Vem com a gente. A gente tem as ferramentas certas para sua empresa. Aí a gente tem a prova. Mas a gente precisa chegar aqui pro final e para as nossas últimas perguntas. Então, vocês não veem, quem nos ouve, quem está assistindo não vem, mas tem alguém me avisando do tempo, todo o tempo. A gente tem um facilitador aqui nos avisando disso. Mas eu queria ainda fazer uma última pergunta para vocês, muito relacionada agora com o futuro da facilitação. Quando a gente vê tecnologia se desenvolvendo, o tanto de informação que a gente recebe hoje, o trabalho presencial híbrido, a gente faz tudo pelo computador, tipo, como que vocês olham isso e o futuro de facilitação? Essa foi fácil, a gente tá aqui. Essa é para o público responder nos comentários, é isso? Eu acredito, até falo muito de facilitação e acaba entrando em colaboração.
E muitos líderes falam, mas eu não quero necessariamente ser colaborativo, eu não sei se eu quero tudo isso. Ao mesmo tempo, inovação todo mundo quer, porque assim, não é nem sobre querer, né? A gente está vendo que tem desafios aí planetários e que a gente precisa resolver juntos, né? Muitos de nós, muitas empresas, e a gente não tem ainda a resposta. Então, a gente precisa inovar. A inovação não necessariamente precisa ser uma máquina, uma tecnologia. É a gente conseguir pensar diferente. É a solução do cara botar o ventilador ali para simplesmente... foi simples, né? Às vezes a gente fica quebrando a cabeça e aí muitas vezes, voltando até no meu aprendizado, no meu case de vida, que foi pedir ajuda. Eu acho que a colaboração não é vamos fazer um processo colaborativo, ser todo mundo juntinho, mãozinha junta, mas é a gente aprender a pedir ajuda e falar, cara, eu não sei resolver sozinho. Deixa eu ouvir sua opinião, e aí a partir disso a gente criar novas soluções. Para coisas simples, uma melhoria contínua, né? A gente fala de melhoria contínua, acho que tudo isso é processo colaborativo. Não é necessariamente uma coisa... Então, eu acho que é do simples, assim, o futuro da facilitação, para mim, é nesse lugar da gente entender que tudo pode ser facilitado, porque tudo tem uma oportunidade quando a gente junta pessoas para tentar pensar em novas soluções. Mesmo que seja simples, não precisa ser um novo produto, é assim, melhorar um processo. Sentar com o seu time e falar, cara, o que a gente fez? Como é que a gente fez esse projeto? O que a gente errou? O que pode ser melhor? Isso já é inovar, você pensar no que pode ser melhor para o próximo projeto. E para a gente querer continuar fazendo junto, né, como time, não é melhores amigos, time, produção. O ideal é a gente ter esse momento de, no final do projeto, avaliar. E aí pensar o que a gente pode inovar. É simples assim. Então, para mim, não sei o que você vai achar, mas no futuro da facilitação está muito nesse lugar, sabe? Não, adorei o que você falou, né? Que é inovação. Facilitação, colaboração é para inovação. E eu tenho um acordo produtivo que a gente faz, né? Aqui na QA a gente usa bastante, né? Que é todo post-it importa, né? Eu sempre falo isso, todo post-it importa. Para quem já usou post-it, sabe? A gente adora post-it, né? Que é um jeito fácil de colocar as ideias, de visualizar, de conversar olhando o visual, né? Então eu sempre costumo dizer, todo post-it importa. Acho que é muito esse olhar de todo colaborador importa. Toda opinião da minha empresa importa. Todo mundo que está olhando de outro olhar, de outro ponto de vista, importa. Para eu ouvir, eu tenho que ter escuta, intencionalidade, eu tenho que ter ferramenta certa. Eu preciso, às vezes, contratar um facilitador que sabe ouvir diferente de mim, que tem o meu ponto de vista. Eu preciso fazer team building para poder construir melhor essa escuta, eles se escutarem mais. Então, assim, acho que para mim o futuro tem muito a ver com, assim, olhar a tecnologia como ferramenta, mas ela nunca vai substituir uma coisa que é o poder da colaboração, que é essa ocitocina louca que a gente sente, essa conexão de falar, caramba, foi tão bom te conhecer, foi tão bom me conectar, sabe aquilo que eu falei? O entre nós e laço, é o gestor olhando o time, brincando de lag, falando, cara, tô vendo meu time ali. Isso você não faz numa inteligência artificial, você não vê no computador. O computador, se eu digitar agora lá, me dá 10 ferramentas para eu fazer um belo planejamento para 2024, para eu aplicar no meu time amanhã, você vai ter 50 ferramentas. Mas o que vai faltar, na minha opinião, é o futuro da facilitação. Quanto mais humano, mais inovador. Quanto mais humano, mais tecnológico a gente pode ser em termos de, cara, isso aqui é tecnologia, ou seja, é a técnica que eu aplico minha ciência para a realidade, porque eu estou escutando vocês. Então, acho que o futuro para mim da facilitação é ser cada vez mais humano. Quanto mais a máquina vai entrar com ferramenta, mais eu volto para ser mais humano, mais eu volto para escutar mais, para ouvir mais e para poder conectar mais essas pessoas, né? Eu adorei o que a Thay falou, eu vou voltar sempre lá, porque ela já sabe que eu adorei isso. É assim, a máquina nunca vai ser um artista do invisível, mas o ser humano junto consegue produzir arte junto, assim, sabe? A máquina me ajuda a traduzir isso, mas eu acho que o poder da colaboração tá e a gente sentar junto, tomar café, conversar, dar risada, chorar um pouco junto, abrir o coração, ser vulnerável e falar, cara, eu sou intencional para ser assim, porque eu quero fazer diferente. A máquina tá lá para me ajudar com a ferramenta, o resto é o humano que constrói. Me deu vontade de falar só mais uma coisa. Claro. Porque eu lembrei dessa coisa do humano, né? Que é a complexidade do nosso mundo, assim, o futuro. Ele é complexo, cada vez mais complexo. E essa visão sistêmica de, tipo, uma coisa que acontece no Japão interfere na gente, uma coisa numa área de uma empresa interfere em toda a empresa, uma pessoa que sai ou entra num time interfere em tudo. Essa visão sistêmica, ela é humana. A gente pode ter várias tecnologias, mas esse olhar da complexidade é humano e a facilitação ajuda muito isso. Né, da gente conseguir ter essa multiplicidade de olhares. Então,
Enfim, lembrei. Eu vou complementar, então. Agora eu vou fechar. Não, é porque é muito legal. Entrevistando o facilitador. É porque ela falou assim... Vocês têm 24 horas para ouvir a gente. Sabe o que dá a impressão, pô? E para fechar o fechamento da fechada, né? Toda, é o seguinte, a gente fala de humano, que é inovação, fala tecnologia para voltar para o humano. E aí tem alguém ouvindo e fala assim, cara, é muita humanização, é muito humano, é que no fim das contas, se você não acreditar que é isso, sabe, se você não entender que vai voltar para isso, tudo que você vai escutar, pô, é entender melhor meu cliente, é entender melhor quem compra, é entender melhor quem faz comigo, é entender melhor que a gente é tímido. Então, assim, você pode achar assim, mas isso aí não vai mudar minha empresa, então experimenta. Experimenta que você vai ver que o poder tá aí na tua empresa. O poder tá do teu lado. O poder tá espalhado no departamento. Por aí você talvez não saiba. O que você precisa de ferramenta certa para sair e extrair esse poder que já tá aí. É um pouco disso que eu vejo, sabe? A ferramenta certa para manusear os potenciais que a gente já tem colocados no coração de todo mundo. Bom, gente, às vezes a gente olha o futuro e a gente pode ficar com um certo medo, receio. Tem gente que fala, gente, onde vai parar esse negócio de inteligência artificial? Que resultado vai dar? Tem gente que olha e a complexidade dos problemas cada vez mais complexos e falam, tipo, caramba, como que vai ser isso? Mas depois de ouvir essa resposta de vocês dois, eu vou dizer que minimamente o meu coração está mais aquecido. Espero que de quem está nos ouvindo, nos assistindo também, mas eu fiquei com um pouco mais de esperança. Vocês devem trabalhar com aquilo. Fico muito feliz, inclusive, que nós façamos parte do mesmo time. E para a gente concluir aqui, a gente tem um ritual que a gente faz que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente faz aqui no time. Aqui no QI a gente acredita muito em troca, então vocês vieram aqui no podcast, colocaram experiências de vocês, um pouco da jornada, dedicaram tempo, se disponibilizaram com essa energia autoastral para trazer aqui para essa conversa. E a gente espera também ter adicionado coisas legais na vida de vocês, aqui no tempo. Eu sempre fico muito curiosa, tipo, o que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, o que elas estão pensando, falando. Então, acho que é uma troca que ela não termina aqui. E aí a gente tem nesse ritual no final, ele é muito baseado na metodologia que a gente usa aqui, que são 3 L's, então essa é uma metodologia nossa. A gente termina todos os podcasts assim. Então, essa metodologia dos 3 L's, ela combina 3 coisas que são muito fundamentais para a gente, que são o Life-Centered Design. Então, eu estou olhando aqui, nesse nosso círculo. Life-Centered Design, Listen to Everyone e Legacy. Life-Centered Design é desenvolver soluções olhando sempre para aquilo que tem vida dentro delas. Então, vocês viram que a gente falou muito de humanização aqui. Em algum momento, isso já foi chamado de Human-Centered Design, então sempre colocando o ser humano. Hoje em dia, a gente já está mais para frente disso, a gente precisa olhar tudo aquilo que tem vida, por conta da visão sistêmica que a Thay falou, quando a gente fala muito de ecossistema. Então, todas as vezes que a gente está desenvolvendo algum tipo de solução, desenvolvimento de liderança, de pessoas, de equipe, a gente sempre vai olhar para aquilo que tem vida e como que aquilo que a gente está fazendo vai impactar aquilo que tem vida. O segundo L, então, que é o L de Listen to Everyone. Listen to Everyone significa ouvir a todo mundo. Quer dizer que a gente sempre trabalha ouvindo e considerando, numa escuta muito ativa e intencional, todo mundo que está envolvido no processo que a gente está fazendo. Desde a contratação de qualquer projeto nosso. Então, assim, a gente às vezes está interagindo com uma pessoa que vai nos contratar, mas a gente vai entregar um produto que é para outras pessoas. Quando a gente está fazendo, por exemplo, desenvolvendo uma trilha de liderança. Uma pessoa contrata a gente, mas a gente vai aplicar com um grupo de líderes, um grupo de trainee, um grupo de CEOs, de C-Level, alguma coisa assim. Então, a gente considera tudo isso. Aqui internamente também, a gente considera ouvir todo mundo da equipe, como que está funcionando, como que está esse nosso dia a dia. E, por fim, o terceiro L, que é o Legacy, que é legado, a gente tem uma noção, e com intencionalidade a gente olha para isso, que é qualquer interação que a gente tenha, a gente deixa um legado com alguém. Então, às vezes, quando a gente olha para legado, parece que pode ser uma coisa assim, tipo, a invenção do fogo, lá, a descoberta do fogo, né? Que não foi invenção, mas, tipo, alguém deixou esse legado, a gente usa até hoje, e isso fez desenvolver um montão de coisas. E parece que eu, como pessoa no meu dia a dia, o legado é uma coisa muito forte para mim. Mas, na verdade, é que a gente deixa um legado por onde a gente passa. Então, essa nossa conversa aqui deixou um legado. Para mim, para vocês, com certeza, porque a gente discutiu aqui, trocou ideias. Para quem está ouvindo a gente pode deixar um legado às pessoas com quem a gente trabalha no nosso dia a dia. A gente pode deixar o dia delas melhor ou pior, muitas vezes. Então, quando a gente tem a noção de que a gente deixa um legado, a gente passa a olhar para isso intencionalmente. Então, aqui, a gente queria deixar com vocês alguma coisa que simbolizasse esse legado, que é, então, uma pedra. A gente tem um quartzo verde para cada um de vocês.
Legal. simbolizasse esse legado de vocês. E uma pedra, porque geralmente o legado ele deixa uma coisa que é muito sólida. A gente está num mundo que tem muita mudança, a gente precisa se adaptar bastante e tal, mas geralmente isso veio em algum tipo de solidez. E muitas vezes a gente volta para aquilo que é valor para a gente, que é sólido e tal. E aí eu queria fazer, de fato, agora uma última pergunta, um último pedido para vocês. Se vocês fossem deixar um legado para esse podcast, em uma frase, uma palavra, uma música, enfim, vocês podem escolher o que é. Mas o que seria isso? Vou começar então, tá? Pra te ajudar. Você começou todas. Vou deixar a última. Eu sempre deixava você, porque eu queria te ouvir primeiro. Tô brincando. Tem uma frase que eu ouvi do Eduardo Galeano, que é uruguaio, enfim, escritor, jornalista, e ele falou sobre utopia. E utopia é uma coisa que sempre norteou minha vida, eu sou muito sonhador. De pensar sempre no melhor, no mundo melhor, em solução, em coisas que eu quero construir, ver acontecendo, sempre pensando em legado. E ele é perguntado, né, para que serve a utopia? Né? Sendo que a ideia de que você tá numa praia, tá no horizonte vendo ele, e você dá um passo, parece que o horizonte vai mais longe. Você dá um passo e o horizonte vai mais longe. Então, cada passo que você dá a impressão que ele fica mais distante. Para que serve a utopia? Aí ele falou, para isso, pra gente continuar caminhando. Então, se eu pudesse deixar uma frase que me norteia, eu nunca quero deixar de caminhar, de dar o próximo passo. Tem crenças que me norteiam para a vida toda, que eu não atingi nem um pouquinho delas ainda, mas eu tenho que dar o próximo passo. Então, para mim, ver transformação de vida, ver ser humano mudando, ver pessoas sendo transformadas, ver impacto acontecendo, que são coisas que me norteiam, valores que eu tenho, tem a ver com olhar a utopia como uma possibilidade real que me faz andar. Talvez eu nunca vá chegar lá, ela vai dar um passo adiante, mas eu vou continuar dando o próximo passo. Então, a utopia serve para continuar caminhando, eu guardo isso para mim, vou deixar esse legado meu aqui. Aqui, enquanto a Thay vai falando dela, até se você quiser, a gente não pede nada, a gente tem uma regra que é tudo que a gente fala que tem que ficar no post-it. Então, eu vou pedir para vocês escreverem essa frase final aí no post-it. Então, Tonás pode escrever enquanto escuta, então pode escutar e escrever, e a gente ouve da Thay agora. Uhum. Então, eu trabalhei muito dentro de empresa, né? E a primeira vez que eu saí de empresa, eu negociei para ser demitida porque eu realmente estava descrente de que era possível trabalhar no mundo corporativo. E aí, depois de uns anos, né, eu até voltei, eu virei consultora e facilitadora, porque eu também acredito que a gente pode humanizar de certa forma, e humanizar não é no sentido badaba, tentando não falar hare-hare, porque no Rio é mais hare-hare, mas é no sentido de tornar o dia a dia do trabalho sustentável. E eu aprendi uma frase num curso que eu fiz de design de sustentabilidade, né, que me ajudou a entender que a sustentabilidade não é só sobre natureza, é sobre a gente tornar as nossas relações sustentáveis, tornar os processos sustentáveis, a economia sustentável. Tinha uma frase que eles trouxeram que é: se não é divertido, não é sustentável. E essa frase que eu queria trazer para cá, que desfaz tudo o que eu falei, que a dinâmica não precisa ser só brincadeira, assim, eu adoro brincadeira e, ao mesmo tempo, eu acho que é isso, assim, não precisa ser sempre sério o tempo todo, no dia a dia do trabalho, assim, a gente está, depois da pandemia, você vê o índice de pessoas cada vez mais doentes, e é isso, se não é divertido, não é sustentável. A gente pode ter um equilíbrio, sabe? De uma dinâmica divertida que a gente vai aprender, de um momento de quebra ali de tensão, porque o nível, né, tem também indicadores que falam, o nível de estresse para a criação é importante, mas se você ultrapassa isso, aí realmente você adoece, as pessoas adoecem. Então, por isso, se não é divertido, não é sustentável. A gente buscar esses momentos também de diversão, de leveza dentro dos nossos processos, dos nossos trabalhos. Aqui eu acho que a gente tem muito isso. A gente é muito divertido. A gente é muito sustentável, tá? Muito, somos muito. Aquela perguntinha final, é divertido trabalhar na... Não, a gente pode deixar essa para um legal. outro momento. Vou deixar aqui também para você colocar. A gente vai colar no nosso quadro. Legal. Ficar, que Fechou. a gente vai colar lá. Enquanto agora a Thay vai escrevendo, eu queria agradecer para você que nos acompanhou até aqui. Seja quem está nos ouvindo agora, está no carro, está no trânsito, está andando de bicicleta, seja você que está nos assistindo em redes sociais, YouTube. Eu espero que esse papo tenha sido muito rico para vocês, que tenha agregado valor na vida de vocês, que tenham coisas aqui que você vai conseguir aplicar na sua vida.
Então, muito obrigada por essa troca que a gente teve, porque eu sei também que vocês investiram aqui um tempo nos ouvindo. Eu queria agradecer também, assim como todos em todas as nossas interações, a equipe que está aqui. Então, desta câmera para cá, ou para quem está ouvindo, vocês ouviram a voz de 3 pessoas, aqui na câmera vocês veem 3 pessoas. Mas para isso aqui acontecer, tem toda uma equipe que se dedicou muito. Então, eu queria agradecer muito isso aqui, porque não acontece esse papo tão legal. A gente não consegue ter essa entrega para vocês sem uma equipe muito legal. E aí a gente fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilha com seus colegas. Isso pode ser um conteúdo que vai transformar a vida de alguém, que vai dar um pequeno insight, que vai colocar aquela pessoa um passo mais para frente. Com certeza a gente vai ficar feliz, a pessoa também vai ficar agradecida. E nos vemos então no próximo mês, na nossa próxima edição. Tchau, pessoal! Falou, gente bonita!